Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai falar sobre imagem pessoal. Será que você pode mudar a sua imagem? Será que a sua imagem pode fazer diferença no seu negócio ou no seu trabalho? Pode sim, daqui a pouco você vai saber como. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, também para as redes sociais. Quer saber mais informações? Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal, com roupas muito bonitas, preços muito bons, roupas super confortáveis. Entra lá no site, escolhe suas peças, coloca no carrinho, tem bermuda, tem camiseta, tem uma coleção de bonés, tem roupa feminina também. Coloca tudo no carrinho lá, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Endereço da Ripple e o cupom, tudo direitinho também, tudo isso está nos comentários fixados desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar um like nesse vídeo, nos outros vídeos que a gente tem aí, temos papos muito interessantes para dar uma força para a gente continuar crescendo. A gente está nesse canal do YouTube que você está assistindo agora, ou você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio. A gente está em todas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. É só procurar que você vai achar o Edcast aí. Então você vai fazer uma atividade física, caminhar, vai dar uma corridinha na praia, coloca o Edcast que vai passar rapidinho. Tá no engarrafamento, indo para casa, a ponte engarrafou de novo, coloca no Edcast que vai passar rapidinho esse tempo. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Agora, sem mais delongas, a gente conversa com Janaína Gurgel, que é especialista em consultoria de imagem profissional. O que significa isso, esse nome todo comprido, Janaína? É mais para facilitar do que para complicar, né, Edu? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, para compartilhar conhecimento aqui, principalmente pelo que eu amo fazer. Né, que é ajudar as pessoas a encontrar isso, a melhor versão, a melhor forma de se comunicar. Consultoria de imagem profissional é uma consultoria voltada para ajudar as pessoas a transbordar na sua imagem suas competências, suas habilidades, né, tudo que você quer comunicar. Porque sim, a nossa imagem é a forma não verbal mais poderosa da gente se comunicar, e a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor para fechar mais negócio e também para gerar mais resultado na vida pessoal, tá? Legal. Uma das primeiras coisas que eu falei com você quando você chegou aqui foi assim, dá para mudar a imagem de uma pessoa de acordo com a... E você foi claro assim, não, a gente não é mudar, mas é colocar para fora a imagem que a pessoa quer. Como é que funciona isso? Não é mudar a imagem, é potencializar a imagem, é direcionar. Uhum. Como é que você age como consultora? Tá. Qual é o seu trabalho como consultora? Tá. O meu trabalho é pautado no estudo. E a base desse estudo é identificar o que aquela pessoa quer comunicar. Aquela pessoa ou aquela empresa, né? O que vocês querem comunicar através da sua imagem? E a partir daí, construir uma identidade visual que esteja alinhada com essa comunicação. Mas essa comunicação, ao contrário do que muitos pensam, quando a gente fala em marketing, a gente pensa logo em marqueteiro, né? Em alguém que está construindo um personagem, inventando alguma coisa. Agora a gente está vivendo muito isso, que é época de política, né? Aí é verdade, né? Na política isso acontece, construir um personagem. Mas dentro do meu negócio, eu enxergo isso de uma outra forma. O marketing está ali para ajudar a transbordar quem você é. Né? Ou a mensagem que você quer comunicar. Então, parte de um estudo muito profundo de quem é essa pessoa, o cenário que ela trabalha, né? O dress code do ambiente de trabalho, que tipo de cliente que atende, né? O que ela quer comunicar, qual é o grau de capacitação dessa pessoa para nivelar essa imagem à altura, porque existem códigos de vestuário. Então, modelagens mais retas comunicam uma coisa, modelagens mais ondas, mais seriedade. Né? Modelagem mais reta significa seria uma alfaiataria, né? Uma alfaiataria, um terno, né? Terninhos femininos ou masculinos, tudo que é mais reto, que não tem movimento, que anda em bloco, que se parece com um prédio. Né? Quando a pessoa vem andando, ela vem andando em bloco, assim. Você transmite muito mais rigidez, seriedade,
né? É uma barreira para aproximação. Isso aí é bom para que tipo de profissional, por exemplo? Profissões, por exemplo, como direito, né? Advogados, os políticos, advogados, juízes, pessoas que trabalham com relações internacionais, né? Muitas vezes esses cargos mais sérios. Hoje, cada vez menos as pessoas estão precisando de formalidade. Porém, você pode adicionar outros elementos, né? Para quebrar um pouco. Cor, ou por exemplo, na parte de dentro, né? Você usar o blazer, que é mais reto, mas na parte de dentro usar uma camiseta de malha, que você já traz um elemento mais informal ali para aquela imagem, né? As ondas, tudo que se movimenta, lembra o quê? O movimento do mar, né? Acessibilidade, aquele abraço, uma coisa mais calorosa, mais empática. Então, roupas que têm mais movimentos, elas acabam transmitindo isso. Por quê? Por exemplo, quando você vem caminhando, sabe o que é uma pantalona? Uma calça de mulher assim, bem molinha. Uma mulher grandona, assim? Grandona. Quando uma mulher vem caminhando com uma calça pantalona, vem aquele balanço todo junto com ela e aquilo transmite mais empatia. Então, você pode colocar nas modelagens, você pode colocar nas cores, no uso das cores, porque existe a psicologia das cores. As cores têm significado. Então, dependendo da sua intenção de comunicação, você pode adicionar esse elemento, ou essas cores vão transmitir a mensagem que você quer, né? Use mais essas cores. As estampas também comunicam coisas diferentes. Os acessórios mais delicados, mais miúdos, acabam transmitindo um ar mais tradicional, mais sensível, delicado. Os acessórios mais robustos, mais geométricos, têm mais força, né? E isso vai para os cortes de cabelo. Tem muitos elementos de comunicação na nossa imagem, da face, né, ao corpo. E você analisa tudo isso, quando um cliente te chama, você analisa tudo isso? Tudo isso, para você é tudo, para mim é simples, né? Para mim é muita coisa, para mim é simples, mas é verdade, a gente analisa desde a face, corte de cabelo, necessidade de uma barba ou não, né? Que tipo de acessório, ao vestuário. Você falou que para você é simples, mas assim, quem olha assim, para ela é simples, mas não é simples assim, porque você tem 4 formações, né? Você é formado em 4 coisas diferentes para chegar para esse nível de saber num olhar, saber fazer toda essa leitura num olhar, né? Conta pra gente. E o interessante é que normalmente as pessoas querem seguir uma trajetória retilínea, né? Você quer formar em direito e depois virar juiz e seguir, né? Exatamente. A maioria das pessoas. E comigo não aconteceu dessa forma. Eu acho até que eu queria, mas não aconteceu. Eu me apaixonei por outras carreiras, né? Ao longo da minha trajetória. Mas hoje isso faz todo sentido. Isso é o diferencial. Então, vamos lá. Minha primeira formação ainda lá na minha cidade natal, Brasília, né? Fisioterapia. Trabalhei muitos anos com correção postural e acabei me interessando muito pelo assunto linguagem corporal, que hoje faz diferença para mim. Depois, minha mãe quase infarta, porque eu escolhi uma outra carreira completamente diferente. Você deixou para trás a fisioterapia? Você falou, não vou mais ser fisioterapeuta? Deixei para trás. Me apaixonei por fotografia. Falei, é isso que eu quero. Fui para São Paulo, né? Estudei na Pan-Americana de Arte e Design. Me formei em fotografia e trabalhei muitos anos com fotografia de publicidade. E também fiz muito book. Muitas pessoas me procuravam. Eu já tinha uma facilidade muito grande para composição. Bom, depois disso, aconteceu uma oportunidade em São Paulo muito comunicativa, tá? Não tanto quanto você, né, Ed? Mas boa comunicadora, acabei me tornando executiva de contas de uma empresa que só atendia grandes empresas. E aí eu fiz uma... Qual a área da empresa? Era de... montagem de projetos de iluminação para grandes empresas. E eu fazia... Muito específico, né? Muito específico, uma época que o LED estava chegando no mundo, assim, ainda era uma novidade. E eu não fazia os projetos, que eu não sou engenheira, mas eu que fazia toda a prospecção, atendimento. Tinha que ter conhecimento de tudo, né? Aprendi um pouco de tudo. Venda, pós-venda, era um ambiente executivo, assim, de altos executivos. Por exemplo, eu cheguei a atender naquela época o Grupo Pão de Açúcar, empresas internacionais como Trussot, Trussardi. Então, tinha que ter um nível de diálogo muito grande. Aí eu acabei fazendo um MBA na FGV, em gestão comercial, para entender um pouco melhor essa linguagem corporativa, né? Essa tratativa de negociação, que em São Paulo, você tem que abrir a boca na hora certa para falar de negócio, né?
E tem que ser muito objetivo. É a cidade do negócio, São Paulo, é a cidade Brasil, do né? negócio. Mas, enfim, depois disso acabou acontecendo ainda mais uma formação, que foi o coach. Eu sou life coach. E o coach, por que eu me formei em coach? Porque eu passei por um processo de coach excelente e que me trouxe uma outra visão para a minha vida, né? Me fez mudar completamente. E hoje, só depois do coach foi que eu enxerguei a profissão de consultoria de imagem, que eu nem sabia que existia nenhuma formação, nem você sabia, né? Não sabia. Você me falou agora há pouco que tem formação para isso, né? Existe uma associação internacional de consultores de imagem, que eu faço parte, obviamente, porque eu não perco nada que me conecte ao mundo. Mas né? você acha que isso é mais comum fora do Brasil do que no Brasil? Ou não? Nasceu fora do Brasil, mas os brasileiros se interessam muito por esse quesito, até mais que os americanos, inclusive. É mesmo? Apesar de ter nascido lá. Mas o brasileiro é mais caprichoso com a imagem, é mais preocupado com a imagem. Como é que a gente tem uma diversidade muito grande, uma oferta muito grande, as pessoas ficam muito confusas sobre o que usar. Mas, enfim, o coach me despertou esse olhar para a consultoria de imagem e foi a consultoria de imagem, ela catalisou, né? Todas essas formações que tinham ficado para trás. Graças a Deus. E trouxe um sentido para mim. Foi a liga, né? Deu a liga, então, né? Puxou a fisioterapeuta, o olhar da fotógrafa, o olhar da gestão comercial e o olhar da coach. Não adianta você vestir por fora se você não entender quem está ali dentro. Tem que ser coerente. A imagem tem que ser coerente. E aí vem aquela coisa de não é mudar a imagem, mas é potencializar o que você tem para mostrar, não é? Potencializar o que você quer mostrar e as pessoas não estão vendo. Não é o que eu acho que você tem que comunicar, mas é o que você quer comunicar. A partir do entendimento do significado do que você veste, você assume esse controle, né? Eu estava te falando aqui, para você falar inglês, você precisa aprender o verbo to be, né? É o básico, né? Para você se vestir bem ou ter uma imagem coerente, você precisa entender o beabá do seu guarda-roupa, o idioma do que você veste, né? É a partir da leitura desse idioma que você se veste de uma forma intencional. No meu guarda-roupa acho que fala aramaico. Vamos lá, tem que fazer um mergulho nesse guarda-roupa para entender esse idioma aí, né? É difícil? É difícil fazer isso. É difícil você trazer o que as pessoas querem à tona. E você já pegou alguém que você falou assim, não tem como trazer à tona isso, porque não tem isso dentro de você. Isso é importante, né? Mas interessante, geralmente as pessoas que me procuram, elas têm assim, um nível de qualificação muito alto, são pessoas que batalharam a vida inteira e que muitas vezes não tiveram ali na infância, na adolescência, uma referência de alguém bem-sucedido, né? E aí quando chegam nesse patamar, eles não se reconhecem, começam a frequentar novos ambientes ou atender clientes de um outro porte e percebem que a imagem está desalinhada. Então, eu acho que teve uma vez que chegou uma pessoa para mim que queria transmitir uma mensagem que não era verdadeira. E nesses casos eu sou muito sincera, né? Porque assim, você fala na lata, não tem jeito. Não. Mas assim, tem alguns elementos, né? Por exemplo, esse cliente, que obviamente não vou falar quem era, claro. Me procurou porque ele queria passar mais credibilidade. E na minha pesquisa eu identifiquei que realmente ele transmitia sinais de desconfiança, assim, de uma pessoa que não era confiável. Que tipo de sinais que falam isso da pessoa? O olhar, a linguagem corporal, o olhar. É uma pessoa que quer se vestir formal demais, quer mostrar além. Ele se vestia com um nível de formalidade que era além do que ele realmente fazia. E foi uma história muito interessante, porque eu disse para ele que não dava para adaptar algumas coisas. E depois de um tempo, essa empresa realmente sofreu uma ação da Polícia Federal. Não posso falar. Realmente ele não tinha credibilidade nenhuma. Mas esse foi o único caso. A maioria dos casos acontece o contrário, sabe? As pessoas são extremamente qualificadas e deixaram a imagem para trás. Existe, acho que, uma crença na cabeça das pessoas, principalmente das mulheres. Depois você me fala dos homens também. Tá bom, me fala. Que ou você é bonita ou você é inteligente. A mulher sofre muito com isso, né? A mulher sofre muito com isso, tem.
Eu já vi várias mulheres. Tem, e aí, para exacerbar o lado intelectual, para mostrar que realmente é inteligente, deixam a imagem de lado mesmo. Uhum. Só que chega uma hora que essa conta chega, né? Porque a pessoa, a sua autoimagem mexe muito com a sua autoestima e acaba interferindo, né, na sua autoconfiança de se aproximar das pessoas. Então, às vezes eu tenho que quebrar essa objeção, é uma crença, para que a pessoa possa se permitir se vestir de acordo com as suas capacidades, né? Porque você pode ser uma sumidade, Du. Se ninguém enxergar isso, as pessoas não vão te contratar. Ou você vai desperdiçar muita oportunidade, né? É verdade. Acontece muito com você isso, das pessoas chegarem nesse ponto, chegaram ao patamar, mas precisam ou passar daquele patamar ou se fixar naquele patamar. Acontece muito com você? Chegam muitos clientes assim para você? Chega. A grande maioria que me procura, né? Chega com esse desejo. Porque se a gente parar para ver, vou fazer uma comparação. Tem gente que acha que roupa é fútil. Tem. Você acha, Edu? Não, então, assim, tudo é medida, né? Em excesso, sim. Ok. Concordo. Eu costumo dizer, né? Eu sempre faço essa pergunta, para você cuidar da sua imagem, é útil ou fútil, né? Os excessos sempre vão ser fúteis. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a sua roupa, ela é uma armadura de guerra. Quando você está bem vestido, ou vestido de forma adequada, você enfrenta qualquer situação. Se aproxima das pessoas, vai num compromisso, você fica mais confiante, mexe com a sua autoconfiança. Agora, quem nunca? Se você está mal vestido ou vestido de forma inadequada, você não vai num compromisso. Se você vai, você fica ali no cantinho, não se aproxima das pessoas certas, né? Você evita. Porque mexe com a sua confiança. Para poucos, isso não acontece. Para a grande maioria, acontece sim, né? Quem nunca deixou de ir ao evento porque, poxa, não deu tempo de passar, não vou, né? Não vou correr esse risco. Então, é claro que tem muita gente que exagera por aí, né? Sim. Não tenho roupa para ir, tá com guarda-roupa cheio. Lotado. Mas quem faz isso, quem abre o guarda-roupa lotado e vive falando que não tem roupa, perfeita cliente para mim. Por quê? Significa que está fazendo compras erradas. Aquelas roupas não estão alinhadas com a sua intenção de comunicação. Você ensina as pessoas a comprarem roupa também? Sim. Depois do estudo que eu executo, né, onde eu dou, vamos dizer, a entrega final, é um mês assim, tá? É um mês encontrando toda semana, eu faço exercícios, às vezes a rota de uma consultoria para outra muda, né, tem vieses diferentes, e no final, qual que é a entrega final? Tem que ter uma orientação, então eu entrego um manual de estilo, eu chamo de manual de estilo. Você faz um manual personalizado para cada um? Personalizado, um PDF. Antes eu imprimia, mas que papel, né? Acabou, não existe pode mais sustentabilidade. Nós, pessoas modernas, PDF, não usamos mais papel. PDF. Manda um PDF com orientações de tudo que está alinhado com as intenções de comunicação, né? Desde o corte de cabelo, tipo de maquiagem para as mulheres, barba para homem, os acessórios para homem e para mulher, o vestuário, exemplos do que usar no trabalho e fora do trabalho, porque quantos clientes a gente pode cativar fora do ambiente de trabalho, no happy hour, na padaria. Tudo voltado para o negócio, né? Tudo voltado para negócio. Tudo voltado para aquela imagem estar alinhada com as intenções de comunicação. E como a maioria me procura por conta de negócio, né, profissional, então está tudo alinhado. Então existe um diálogo entre o fim de semana e os dias de trabalho, né, e os momentos de lazer, festa inclusive. E a partir daquele documento, as pessoas passam a ter uma referência. Então, ali, a partir dali, você já vai excluir o que não faz sentido, né? Do seu guarda-roupa, as coisas que não estão comunicando o que você quer, se você quiser, né? Eu não obrigo ninguém também, não. Mas a maioria segue direitinho, dá resultado. E você vai começar, as novas aquisições que forem acontecer já vão estar alinhadas. Dentro daquele padrão que você passou. E aí o que acontece com aquele guarda-roupa lotado, que nunca tem roupa, ele vai diminuir, porque ele vai enxugar, a gente vai tirar tudo que não tem a ver. Ele vai ficar menor no final das contas, mas vai ficar muito mais fácil. Você vai economizar 3 coisas muito importantes. Tempo,
energia e dinheiro, né? Porque a gente faz muita compra errada e fica lá pendurada. Porque para mim, roupa cara é aquela que você comprou e ficou pendurada, né? Eu não gastei ela. Sem preconceito. Quem erra mais, homem ou mulher? Quem erra? Quem tem um guarda-roupa mais cheio. Ah, a mulher. A mulher tem um guarda-roupa mais cheio. Compra muito mais por impulso, né? Fica muito influenciada pela moda. E ao invés de ser fiel ao seu estilo, porque não tem clareza do seu estilo, da sua intenção de comunicação, ela fica muito mais influenciada pela moda. E a moda existe para quê? Para vender pra gente. Por isso que a cada estação do ano muda tudo. Muda a cor, que é legal, muda a modelagem, que é legal. Por quê? Porque a moda precisa girar, precisa vender. Exatamente. E aí, se a cada estação do ano você refaz, adquire peças que são de cores diferentes, de modelagens diferentes, nunca tem um alinhamento. Quando é que as pessoas veem que você tem um estilo? Nossa, o Ed tem aquele estilo ali. É a camiseta de malha com a calça jeans. Pá. Quando você repete. A repetição fazem as pessoas reconhecerem o seu estilo. E isso é bom, do ponto de vista? Isso é ótimo. Porque a moda passa e o estilo fica, né? Uhum. Então, é importante que você seja fiel a algumas modelagens, a algumas cores, construir a identidade de um corte de cabelo, né? Você vê, hoje, se a gente pensar, tem pessoas que têm um corte de cabelo tão enraizado no seu estilo, que você é capaz de chegar no cabeleireiro e falar assim, não, eu quero o corte da Gisele Bündchen. Eu quero o corte da Renata Vasconcelos. Ou seja, é tão a identidade dela, construir a identidade ali, naquela face. E repetição é o que faz as pessoas gravarem. E a gente, influenciado pela moda, fica estimulado a cada hora, tá de um jeito. Aí, como é que você tem personalidade cada hora usando um negócio diferente? Quando você faz esse manual em PDF, você fala, você tem que usar a camisa dessa cor, com calça dessa cor, com sapato assim, você quer desse jeito que você faz? Eu monto várias possibilidades de combinação. Que o ideal é assim, que cada parte de baixo que você tem no seu guarda-roupa, ela combine pelo menos com 3 partes de cima. Que as pessoas gravam muito mais a parte de cima do que a de baixo. Então eu monto possibilidades. Essa é a paleta de cor, então com essa calça azul marinho, você pode usar blusas dessa tonalidade ou dessas estampas, que vão ficar muito bem. Essa calça não precisa ser usada só com essa blusa. E a partir dessas possibilidades, né, que é o alicerce inicial, o meu objetivo é deixar o cliente independente, ele saber o que usar depois sem precisar de mim mais, né? E a partir dessas escolhas, com o tempo ele vai adicionando novas peças, porque ele já tem a paleta de cor, ele já sabe qual a próxima cor que ele pode investir, que vai fazer sentido e está dentro do alinhamento de comunicação. E assim, a gente está falando de roupa especificamente, mas você também vê gestual, não é isso? Sim, nossa, às vezes a grande fragilidade na comunicação de uma pessoa, né, na imagem, nem sempre está no vestuário, né? Às vezes está na linguagem corporal, então corrigir um olhar, a postura, o posicionamento, a fala, a objetividade ao falar, às vezes são outras coisas que precisam ser lapidadas. E durante os meus encontros, eu estou ali, né, escaneando a pessoa para ver se tem algum ruído naquela comunicação para chamar a atenção. E assim, hoje em dia, antigamente a gente tinha TV e rádio, os veículos de comunicação. Hoje a gente tem as redes sociais, todo mundo aparece muito. E a gente está vivendo uma era da imagem, né? A gente está vivendo uma era das pessoas mostrarem alguma coisa. Tá certo que as redes sociais têm os filtros lá que a gente vê as pessoas completamente diferentes do que elas são. Mas assim, essa procura tem aumentado para você? O volume de trabalho tem aumentado para você? Como é que está isso? Tem. Bom, quando a gente trabalha imagem, a gente trabalha 4 pilares, tá, Edu? A aparência, a comunicação, a linguagem corporal, que aí entra também comportamento, e entrou um novo pilar. Antigamente era só esses 3, entrou imagem online. Não dá para falar de imagem presencial sem falar de online. Você analisa isso, imagem online? Analiso. Aí dentro do manual eu dou um direcionamento e quando a pessoa precisa eu indico um profissional que faz gestão de rede. Mas eu analiso.
E eu já dei, assim, feedbacks salvadores. Fala para nós, fala pra gente. Por exemplo, que acontece muito com algumas clientes, excesso de exposição ao corpo, uma necessidade exagerada de mostrar que aquilo ali não soma profissionalmente. Quando eu dou palestra dentro de empresa, assim, eu já escutei de gestores terem demitido funcionárias por conta do excesso de exposição ao corpo. Uhum. Um ruído, assim, na qualidade mesmo da imagem, colocar qualquer imagem ali. No caso dos homens, mais frequente acaba sendo o excesso de exposição com bebida alcoólica, com festa, com farra. Isso dentro de um mundo corporativo, por exemplo, faz muita diferença. Né? Faz, porque, Edu, fala a verdade, a rede social virou um novo currículo, né? Ninguém pede o currículo mais. A rede social virou, no final dos processos seletivos das empresas, eles dão uma verificada. 70% das empresas verificam as redes sociais. Então, se a tua imagem não estiver alinhada com a presencial, ou se você tem um comportamento numa entrevista de emprego, por exemplo, e você tem outro comportamento na rede social, pode depor contra você. Esse desalinhamento pode atrapalhar a sua ascensão na carreira com certeza. Então, zelar por aquela imagem é muito importante. Durante a pandemia, assim que começou, que eu fiquei desesperada, falei, nossa, acabaram, eu só fazia atendimento presencial, eu tinha alguma outra coisa online. Uhum. Só fazia atendimento presencial e acreditava que a minha profissão só pudesse ser executada presencial. Muito sinestésica, achava. E aí veio a pandemia, eu falei, acabou, né? Vou falir, investi tantos anos, troquei tanto, e agora, né? Quebrei. Pá, de novo, agora vou escolher outra área. E começou a demanda de pessoas precisando de orientação com relação às redes sociais. Nunca a imagem foi tão importante, né? Pois é, vários profissionais que não dialogavam na rede social. E hoje, quando a gente quer contratar um serviço, você me indicar aqui um serviço, me indicar um dentista agora, a primeira coisa que eu vou falar assim, qual que é a rede social? Exatamente. Às vezes você nem pergunta, você vai lá direto, já procura o nome da pessoa. Então, a rede social virou um novo currículo, é importante olhar assim, de uma forma profissional, esquece esse negócio, eu tenho a minha rede pessoal e a minha profissional. Vai dar só trabalho dobrado. A não ser que você venda um produto pode ter essa, né? Mas mesmo para quem vende produto, vende, sei lá, bolo de festa, as pessoas querem saber quem faz o bolo. Então, ter a sua cara ali é importante, mas ter a sua cara de uma forma coerente, né? Que as pessoas enxerguem o seu profissionalismo. Mas aí você estava falando, poxa, teve gente que, por exemplo, pessoas que expõem demais o corpo na rede social, mas a gente vê um movimento em redes sociais de que o que faz sucesso é essa exposição. Às vezes você não entra não tem um conflito aí, não tem um conflito entre o que seu cliente quer e o que ele precisa. Você já disse para algum cliente falando, você tem que expor mais na rede social, ou não? Você já chegou a esse ponto? Não, de expor não, mas eu acho interessante você compartilhar hobbies, que às vezes tem aí uma certa exposição, né, se o hobby for voltado para atividade física, e atividade física também, porque acaba que quem faz atividade física acaba passando uma mensagem de uma pessoa determinada, resiliente, disciplinada, porém, aí é que está o segredo, a dose disso daí. Quando você passa o dedo lá na rede social, do mesmo jeito que a gente forma um conceito presencial sobre alguém, que é um conceito inconsciente ainda, tá, Edu? Que acontece muito rápido, dizem aí na teoria em 3 e 5 segundos, ou seja, em 4 segundos. Você forma uma ideia sobre a pessoa. É uma ideia inconsciente, tá? Toda imagem que a gente vê de um ambiente, de uma pessoa, ela vai para o nosso sistema límbico, e lá ela é confrontada com o arquivo de memória que a gente tem ali. Que loucura isso. Né? E é automático aquela reação do gostei, não gostei, limpo, sujo, bonito, feio, inteligente, interessante, é rápido. E aí dali pode ter um segundo step, que é o conhecer, conversar, né? Então esse primeiro momento, a primeira imagem que fica, né? Exatamente. Ela pode virar um carimbo pro resto da vida. E nas redes sociais, como é que isso acontece? Pessoalmente, você está ali vendo a pessoa, então é o que é. Na rede social, ela acontece ali em 4 segundos. O que estiver predominando ali é o que vai ficar marcado.
Então, se você é um profissional super competente aí da sua área, sei lá, um dentista, mas na sua rede social eu vejo outra informação, eu tenho o caso de um advogado legal. Conta um cliente. Que me contratou para fazer consultoria de imagem dele. Um cara super competente, estudioso, virava à noite, fazia petição no fim de semana, trabalhava pra caramba. Mas ele tinha emagrecido muito recentemente tomando Herbalife. Então ele estava fascinado com o próprio corpo. E aí, a rede social, fui fazer uma análise da rede social, era assim, ele tomando Herbalife, ele com tanquinho, ele malhando, aí de vez em quando tinha ali uma foto dele, né, com a pilha do lado, de petição, não sei o quê, ele vestido de advogado. Quando eu olhava aquela rede social, a sensação que dava que ele era um representante da Herbalife e que de vez em quando ele fazia alguma coisa ali meio formal, não sei o que é que ele despachava aqueles papéis ali. Então eu faço análise assim, bem de fora mesmo. O que eu tô vendo aqui, né? E aí a gente fez um trabalho de inversão. Eu falei, você não precisa deixar de mostrar que você está muito feliz com essa conquista. Mas vamos fazer uma dose aqui, 80-20, né? Vamos usar a teoria de Pareto, né? 80-20. 80% desse feed vamos deixar voltado para o jurídico. E 20% de amenidades, a família, né, os momentos de lazer, uma festa, o seu esporte, o seu Herbalife, tudo bem. Mas para as pessoas baterem o olho aqui, inclusive os seus amigos próximos. Identificarem você como um advogado, né? Terem uma primeira impressão voltada para essa área. Vai que tem uma prima sua precisando de um advogado, ela nem sabe que você é advogado, né? Então, você está desperdiçando a oportunidade. Entendi. Mas aí a rede social não é para a pessoa assim, mostrar a vida dela? Isso não fica, a pessoa não fica limitada, né? Acaba não se limitando para isso? Tem uma forma de encarar isso? Olha, até bem pouco tempo, Edu, a rede social era vista como um ambiente de brincadeira, né? Tô ali para mostrar a minha vida, né? Chutar o balde, fazer... Mas a rede social virou a nova Rede Globo e agora já tá virando o quê? Que eu já nem sei mais, que a Rede Globo já nem é mais tudo isso, né? Não é então, verdade. Mas tá virando o novo canal de comunicação, o novo canal de TV. Então, o que é que você está fazendo ali, né? Você desperdiçar aquela oportunidade de mostrar para as pessoas quem você é, o que você faz, ainda mais depois de 2 anos enclausurado, que ninguém passava na frente da sua loja, ninguém passava na frente do seu escritório. Aquela ali virou uma vitrine. Edu, eu não trabalhava online. E por começar a olhar para a minha rede social de uma outra forma, sem impulsionar, sem pagar nada, organicamente, pela minha rede social, eu fechei um treinamento com o Grupo Boticário. Pela minha rede social, desenvolvi uma mentoria só para mulheres, que eu já vou lançar agora em agosto a 13ª edição. Nossa, 13ª? A 13ª edição, e a primeira nasceu em pleno 2020. Desde 2020, isso. Em pleno 2020. Eu fiz um número maior de turmas em 2020 e 2021, esse ano eu estou fazendo só 2, porque o trabalho presencial já voltou. Turmas de quantas pessoas? Turmas, média de 20 mulheres. Não é uma turma mais restrita. Mas eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, que celeiro de venda. E você já tinha uma experiência de vendas como contato comercial, não é isso? Pois é. Então, você olhar para a rede social só como um ambiente de brincadeira, você pode estar desperdiçando uma oportunidade enorme. Entendi. Primeiro, de passar um bom conceito para as pessoas quando elas vão dar uma olhadinha. Será que eu vou contratar essa aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada lá. Das pessoas se identificarem, ou seja, um currículo, né, de ter um currículo seu ali. Está desperdiçando uma oportunidade de propor venda mesmo, de chamar clientes para o seu ambiente, né, por um canal, é um canal de comunicação. Mas está tudo bem, quem quer usar aquilo só para brincadeira. Tem serviço que pode não ter aderência, tem produto que pode não ter aderência, eu não consigo imaginar muitos assim, não. Né? Talvez os serviços mais sigilosos, assim. Mas é um excelente portal e a gente tem que ficar atento, porque esse portal muda toda hora, né? O Instagram foi bom até agora, mas já não sei o que vai ser agora. Todo mundo fala muito de TikTok agora, que está muito em evidência. Todo mundo fala, o Instagram está mudando os perfis, está entregando mais vídeo.
Não está entregando tanto foto, mas... TikTok, o LinkedIn, para quem é mais empresarial também, exatamente. Né? Então, não sei para onde vai... Você trabalha rede a rede? Você trabalha rede a rede? Não, eu não tenho muita afinidade, não dá. Meu conselho é o seguinte, escolhe um e faz bem feito do que faz um monte de qualquer jeito, né? Não, mas aí você atua para cada uma, assim, você sabe como é que funciona cada rede hoje? Como é que funciona o LinkedIn, como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Facebook? Os que estão mais voltados para a linha de profissional que eu atendo, eu sei. Então, hoje, por exemplo, eu atuo bastante no Instagram, compartilhando com o Facebook, que já não é mais, né? E LinkedIn, TikTok, Twitter e tal, não dá para administrar tudo isso. Então, hoje eu escolhi essas, né? Mas acho que para cada profissional pode ter alguma mais alinhada ou uma que ele dialoga melhor, né? As pessoas dialogam diferente. Então você tem que escolher o canal que faz mais sentido para você também, né? Você tem clientes recorrentes? Tipo assim, todo mês você tem clientes? Ou o mesmo cliente? Você fecha contratos longos assim? Contratos longos, acho que contrato longo eu fechei quando eu fiz esse circuito de palestras para o Grupo Boticário, que foi no Brasil inteiro. Mas eu tenho cliente todo mês. Hoje 80% dos meus clientes são de consultoria individual mesmo, né? E eu tenho aí uma fatia de 20% de treinamento e palestra para a empresa. Quantos clientes você tem hoje? Individuais? Atendendo hoje? Hoje, em processo de consultoria, eu tenho 7. Não é muita coisa não, Janaína. Como é que você dá conta de 7? Quantas pessoas você entrevista por mês? Por dia? Depende. A gente pode entrevistar aqui por dia umas 5 pessoas. Mas é diferente, você senta aqui, a gente bate um papo e pronto, tranquilo. Você tem que estudar a pessoa, né? Você tem que pegar e estudar a pessoa, saber o que ela quer, qual é a característica do trabalho dela, da empresa dela, como é que não sei o que e tal. Não, para mim é um número bom. Até 10 consultorias individuais por mês eu administro bem, porque, como eu te falei, é um processo, né? Então são vários encontros. E tem cliente, por exemplo, que não consegue se encontrar toda semana. Que às vezes pulam 2 semanas, né? Então, é muito ajustável essa agenda, é um fluxo diferente de trabalho. E é muito interessante, porque eu tive uma história tão legal, uma brasileira que é daqui. Do Espírito Santo. Daqui do Espírito Santo, já mora nos Estados Unidos há quase 20 anos. Ela tem uma empresa que trabalha com pedra, né? Aqui é muito forte essa coisa das pedras. Isso, as rochas ornamentais. Isso. E ela faz esse tipo de fornecimento lá. Tem uma empresa grande, estabilizada e tal, enfim. Andava com ruídos na imagem, triste com a própria imagem, porque eu acho que a vida é igual um videogame, assim, né? A gente vai passando por fases, passa de uma fase para outra e tem uma hora que a gente pula de fase, que nem você pulou aí, né? Você veio informalizando a sua imagem, porque você foi pulando de fases aí no seu... né? É verdade. E as mulheres pulam muitas fases, porque não é só o profissional que faz a gente mudar, mas vem a maternidade, vem o casamento, né, e muda muito. E essa cliente me procurou querendo fazer consultoria de imagem, com ruídos na imagem e problemas assim, importantes, não só no seu casamento, quanto na empresa. Ela não conseguia se posicionar como a dona da empresa, assim, ela estava sendo engolida lá dentro. E a gente fez toda a consultoria online, ela lá nos Estados Unidos, eu aqui. E quando terminou, né, que eu entreguei o manual, existe é opcional você fazer a parte prática, ou seja, ter o meu acompanhamento para o corte de cabelo, para as primeiras compras do seu guarda-roupa, né, ter esse suporte. Você vai com a pessoa, Aí eu vou com a pessoa, é uma opção. E o meu pacote mais completo envolve até uma sessão fotográfica para o pessoal alterar a foto do Instagram, a foto do WhatsApp, perfis, né? De todos os perfis. E aí, quando chegou nessa etapa, ela falou, eu quero fazer a parte prática. Aí eu falei, então... Como assim? Ou eu vou para aí ou você vem para cá, né? E você acredita que ela pegou um avião, veio para cá. Só para fazer isso? Aproveitou, matou saudade da mãe também, né? Imagino que sim. Ela juntou o útil com o agradável. E aí ela veio e fez, e agora está acontecendo de novo com uma cliente do Rio de Janeiro. Fez tudo online, agora está vindo.
para essa etapa prática, para poder comprar as peças e tal. Então, eu vou organizando, porque cada etapa, uma etapa é um diálogo, outra etapa é um exercício, outra etapa é um exercício que eu mando para a pessoa fazer e me dar uma devolutiva, uma análise comportamental que eu mando e ela me dá uma devolutiva, e assim vai até eu construir o manual. Você consegue dar garantia de resultado? Você vai fazer a consultoria e você vai ter o resultado que você precisa? Você consegue fazer isso? Putz, eu nunca não tive, né? Você sempre teve resultado? Sempre deu resultado? Sempre tive. Em tempos diferentes, tá? Tem pessoas que agem mais rápido. Ou porque podem fazer ali o investimento, né? De comprar umas peças que as pessoas vão perceber realmente, né? Tem pessoas que agem mais rápido e tem pessoas que recebem o manual e ficam um tempo ainda agarrado na imagem antiga, até começar a dar o passo. Entendi. Mas eu nunca tive um caso de uma pessoa que não fizesse diferença e que depois não tivesse um feedback. Né? Não tem como eu garantir, porque... Depende muito da pessoa, né? Se ela não quiser fazer... autorresponsabilidade. Exatamente. Depois que eu entrego as minhas orientações, aí é com ela. Mas se ela seguir as orientações, vai dar certo. Vai. Tem algumas que demoram, por exemplo, uma pessoa que foi loira há muitos anos e que, de repente, eu faço na análise cromática, né, vejo as intenções de comunicação e digo para ela que vai ser já melhor. Aconteceu isso? Já. Estou te contando um caso real. E eu chego com a notícia bombástica de que para ela vai ser melhor retornar para a cor natural dela, em termos de saúde do cabelo e das intenções de comunicação. Eu sei que isso não é uma coisa fácil de digerir para uma mulher. Eu imagino que não. Mas como é que você chega a essa conclusão? Você fala assim, não, o seu cabelo não é louro, o seu cabelo tem que ser o natural. Como é que você chega a essa conclusão? Porque, na verdade, ela está no artificial, né? Ela mudou o tom real dela e isso acaba, por exemplo, quando eu faço análise de cor, que a gente chega à conclusão de qual a cartela que é ideal para a pessoa, algumas cartelas têm um indicativo de tons mais escuros e outras de tons mais claros, mais suaves, mais opacos, né? E aí você acaba tendo um direcionamento. Mas fora isso, nas intenções de comunicação, a cor castanho, o escuro, ele transmite mais força. E o loiro traz mais fragilidade. Mais força que uma mulher loura? Imponente assim? Transmite mais fragilidade. Então, porém, o corte de cabelo pode equilibrar isso aí. Mas tem pessoas que com cabelo loiro ficam mais opacas, elas perdem o contraste entre a pele e o cabelo. Ficam sem graça. Eu sou uma pessoa que fica sem graça loura. Você já foi loura? Não, mas eu já botei uma peruca para testar. Você faz isso com seus clientes também? Bota peruca, cabelo grande, cabelo mais curto, você faz isso? Uma peruca eu não chego a pôr, não, mas tem até aplicativos que você pode fazer essa brincadeira. Tem, que você substitui, né? Você pega o rosto e coloca no... mas fica fake, assim, porque a hora que você coloca do lado é que você vê mesmo o contraste, né? E tem pessoas que ficam opacas, elas perdem toda a força do contraste entre pele e cabelo, que traz muita força para a imagem. E aí, né, eu tenho que falar o que eu enxergo, mas entre o que eu enxergo que é bom para ela e ela estar preparada para aquilo, existe um espaço. E algumas, nesse caso específico, você me perguntou, né, se as pessoas fazem e tal, às vezes, quando eu chego com esse resultado, a pessoa demora um tempo. E aí passam meses, e isso aconteceu semana passada, e eu encontrei uma loura que fez o processo reverso, né, por conta da minha orientação, mas que na hora ela falou assim, eu não vou conseguir fazer isso. Não, eu sempre fui loura. E eu falei, eu entendo, né? E você não precisa fazer, mas essa é uma recomendação, por que não testar? E eu encontrei com ela 2 semanas atrás, porque agora a irmã dela está fazendo consultoria comigo, é uma das minhas clientes, e ela falou, percebeu? Todo mundo está me elogiando. Deu certo, então. Deu certo. Então, eu acho que tem algumas barreiras, principalmente como é uma alteração de cabelo, alguém que sempre usou liso, eu recomendo trazer a textura natural do cabelo, ou alguém que tem que mudar de cor, né, para passar a mensagem que ela quer. E eu acho que é o lugar onde eu encontro mais resistência. Mas no vestuário todo mundo
brinca mais rápido, experimenta mais rápido. É, né? É. Porque é mais fácil, né? É mais fácil você comprar uma roupa nova do que você... Para uns, tem umas que eu entrego nova e falo, quando é que a gente corta o cabelo? Quando é que a gente pinta? Eu quero ficar morena outra vez. Então varia muito, assim, por isso que é uma questão de autorresponsabilidade. Cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que quando a pessoa vai se cuidar, assim, né? Quando vai fazer uma consultoria para melhorar a imagem, acho que todo mundo fica empolgado com isso, né? Fica. Não é um cliente que eu tenho resistência. Não fui eu que bati na porta dele falando que ele tinha que mudar alguma coisa, né? É ele que chegou à conclusão, ó, chegando numa hora que não sai daqui mais, eu preciso de alguma coisa. Exatamente. E aí ele acha a consultoria de imagem, né? Isso. E aí fica buscando, assim, com quem se identifica mais. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para meus clientes, e sempre tem. Quem sabe você tem uma resposta para isso também. Vamos lá. Quando eu estou fazendo aquela investigação, né, sobre a imagem da pessoa e tal, eu pergunto, na sua opinião, hoje, né, qual imagem você acredita que transmite para os outros hoje? Aí todo mundo dá aquela travada, fica pensando, né? Aí para ajudar, eu falo assim, pensa assim, de vez em quando acontece de alguém dizer para você assim, nossa, quando eu te conheci, eu achei isso, mas agora que eu te conheço melhor, eu enxergo aquilo. Sempre tem. É verdade. Aí a pessoa fala, nossa, as pessoas falam que eu tenho cara de metida, ou cara de brava, de uma pessoa inacessível, difícil, ou que eu tenho cara de menina demais, de muito criança, de inexperiente. Eu tive um contador super inteligente que ele me procurou, mas com a cara de menino, universitário. Quem é que contratar um contador universitário, um cara de universitário? E como é que você muda, assim? Como é que você muda a imagem da pessoa? Pois é, tem recurso. Por exemplo, no caso dele, a gente adicionou barba, a gente adicionou um óculos com uma armação um pouco, sabe, mais tradicional. Mas ele precisava usar óculos, né? Ele precisava. Mas quando o cliente não precisa, eu também coloco. É? Também coloco. Óculos sem grau? Lente, sem grau. É mesmo? Sem lente não, sem grau, né? Mas adicionamos, né? Ele gostava muito de camisetas de malha, mas a gente adicionou um blazer por cima disso, ficou super moderno, com calça jeans também. Então você traz outros elementos que vão no mínimo, gerar no cliente aquela... Não, mas ele tem cara de novo, mas eu acho que ele tem competente. Aí, né? Tem uma coisa aí, né? Então você traz esses elementos, sabe? Entendi. Dá para fazer, então, com a imagem dá para fazer qualquer coisa. Dá. É assim que o cinema funciona, é assim que as novelas funcionam. Mas nem todo mundo é ator na vida real, né? Mas lá a gente está falando assim de um extremo, né? A gente vê o mesmo ator, a Meryl Streep, quantos personagens, né? Julia era super frágil, né? O cabelinho encaracolado e tal, e a gente vê ela do Diabo Veste Prada. Quantos atores nacionais, a gente vê ou seja, a imagem é sim um veículo de comunicação, né? Usar isso como toda ferramenta, ela pode ser usada para o mal ou para o bem, né? Eu uso para o bem, para ajudar as pessoas, né? A gente está em ano de política, né? Sim. Políticos já te procuraram? Já começaram a surgir algumas demandas de orçamento, eu não fechei ninguém ainda, porque para mim é muito importante eu sou de Brasília, né? Eu sou nascida lá, eu conheço o ambiente político, então para mim é muito importante estar envolvida com uma agência que seja idônea, né? E entender, para mim particularmente é importante entender um pouco do viés do discurso do candidato. Você não pegaria um trabalho com um candidato com viés que você não acreditasse? Não. Por exemplo, se você tivesse uma tendência a ser uma pessoa conservadora, você não pegaria um candidato progressista ou ao contrário? Talvez. Talvez, assim, por isso que eu faço uma análise, apesar de olhar para tudo com muito profissionalismo, nem querer me autopromover por detrás. É isso que eu te perguntar, porque não é uma questão de profissional isso? Mas se tiver alguma coisa naquela pessoa que fira os meus valores, independente de ser político, de um cliente, se ferir os meus valores, se tiver muito desalinhado com os meus valores, eu não vou conseguir uma boa entrega. Entendi. E aí eu prefiro não fazer. Então pode acontecer com qualquer cliente, com qualquer empresário ou com qualquer político, não é só com político.
Se tiver alguma coisa que eu sinta algum desconforto em termos de valores, de ferir os meus valores, o trabalho emperra, né? Se você fosse construir a imagem de um político perfeito, como é que seria essa imagem? Uau! Um político perfeito? É uma pessoa verdadeira. Uma pessoa verdadeira para mim, né? Que é o que eu acho que a gente tá sentindo falta, de ver transparência, de ver verdade, honestidade, né? Uma pessoa que se preocupe com os valores que precisam ser mexidos na sociedade, que todos eles falam, mas ninguém faz, né? Que é a educação, né? A estrutura. E você consegue mudar, fazer a imagem dele transparecer isso? Você consegue fazer isso? Se for uma verdade, se realmente ele tiver esses valores, isso fica mais fácil, porque não depende só da imagem. Vai depender muito do discurso, né? E vem muita coisa junta. E normalmente, como é que acontece essa coisa da política, da imagem política? Normalmente, a agência já vem com um briefing muito forte sobre o que eles querem. O político precisa ser esse personagem. Eles vêm com um briefing muito forte. E aí, o que eu faço? Eu preciso ter... Porque aí não sou eu quem estou ajudando a definir, né? Eu venho com um briefing, que é mais ou menos... Uma empresa também vem com um briefing. Eu quero que o meu funcionário tenha essa imagem. Tenha essa imagem. Transpareça isso. Né? Tem um briefing. Então, é importante, no caso do político, ter um momento a sós mesmo, ter um questionário com esse político, para eu entender, dentro desses pontos que eles estão me pedindo, quantos pontos desses aqui existem mesmo. Você consegue bater, né? E aí, se der match, na grande maioria, ou pelo menos os valores mais importantes, fica mais viável. Mas se não der match, se for uma mentira absoluta, aí aí é melhor chamar alguém que faz lá o direcionamento da Globo mesmo para... Sabe, para mim é importante essa transparência de valores, a lapidação do quem a pessoa é de verdade. Eu tenho mais esse viés, eu respeito assim, isso muito. E é engraçado porque aí a gente falando de caricatura nessa época de política, a gente vê muito isso, né? A gente vê que a pessoa se comportava de uma forma e passa a se comportar de uma forma completamente diferente, né? Dentro do padrão que foi determinado ou estabelecido pro político, né? A forma de falar, a forma de se comportar, a forma de se vestir, chega a ser uma caricatura muitas vezes, né? Pode ser que sim. Você repara aí, você vê isso. Porque o seu trabalho é esse, né? Eu imagino que você está andando no meio da rua, você olha uma pessoa e fala, tá vestindo assim, não sei o quê. Você já faz uma análise, né? Eu faço pequenas análises. Eu imagino que você já vai numa festa, num ambiente, você fala, fulano de tal parece isso, mas aquilo ali é falso, não tá verdadeiro, não sei o que e tal. Imagino que seja isso, a cabeça trabalhe dessa forma, com essa quantidade de conhecimento que você tem, né? Trabalha assim o tempo todo. Nas últimas eleições, eu tive uma candidata. Uma agência me procurou, ela tinha um viés muito bacana de defender, de dar espaço para mulher e tudo mais, e aí eu adorei, né? Falei, aqui eu vou. E aí me passaram um briefing e o que tinha, assim, de alinhado com o briefing é que os valores dessa pessoa eram realmente muito bacanas, muito verdadeiros. Porém, ela era uma candidata que estava muito mais acostumada com a periferia, e ela estava vindo para um cargo mais voltado para Vitória mesmo, para a capital. Então, a gente precisava de um alinhamento de dress code, e não de uma transformação assim tão essencial. Mas ela ia frequentar outros lugares, mas não podia perder a essência dela, a simplicidade, o jeito de ser, né? Então, esse tipo de transformação, de lapidação, né? Não foi nenhuma transformação, ficava mais evidente. Foi legal que no final da campanha, a agência rodou uma pesquisa para ver pontos positivos e negativos, né, naquela campanha, e um dos pontos positivos foi que ela estava mais elegante. Elegante é uma palavra boa, né? É verdade. Não dava caricata, ela não é elegante. É melhor do que caricata, com certeza. É bem melhor. Ganhou? A candidata ganhou? Não foi dessa vez, Puxa vida. Não foi dessa vez. Eu também não acho que foi por causa da imagem, né? Ainda
Quando você quer subir um patamar, você precisa, né, insistir, não é só uma vez, né? É uma construção. É uma construção, e era um cargo, assim, ousado, foi corajosa, né? Mas foi bastante interessante. Então, quando tem, assim, vira um trabalho agradável de fazer. Eu amo o que eu faço, sabe, Ed? Eu vejo resultado na vida pessoal das pessoas, eu vejo resultado na vida profissional. Tem dias que eu acordo com uma mensagem no meu WhatsApp, assim, me agradecendo por aquela transformação, por se sentir melhor olhando no espelho, por ter reconquistado o parceiro, ou por, um dia desses, um engenheiro, uma pessoa muito bacana, falou assim, nossa, estou namorando sério. Tem gente que te procura para arrumar namorada? Não exatamente, mas é uma das dores. Me procura para resolver a questão da imagem profissional. Mas quando eu vou filtrando lá as dores, tem lá, não sei, as mulheres não se interessam por mim e tal. Eu fico meio sem graça de chegar, né? E depois que você muda a imagem, bota a armadura certa para a guerra, né? Aí você fica com mais coragem. O sucesso na guerra fica mais fácil. É verdade, legal. E quanto é que custa esse serviço? Quanto é que custa isso? Porque a gente falando assim, fala, pô, ela deve cobrar uma grana preta, né? Só empresário, só alto executivo para mudar a imagem. Quanto é caro isso? Bom, eu não acho caro, né? Tendo resultado nunca vai ser caro. Nunca vai ser caro. Exatamente. Mas é verdade, tem muita gente que tem esse mito assim, nossa, isso deve ser pra gente rica, pra artista. Isso. Não, eu atendo profissionais liberais, eu atendo não só gestores de alto escalão, né, mas engenheiros, design de sobrancelha, tem de tudo, né? Mas gira em torno, né, de 3.500 a 4.500, trabalhos mais personalizados que englobam a minha presença em mais passeios de estilo, podem ter um adicional, mas vai até aí. E nesse meu pacote mais completo, que envolve uma sessão fotográfica, né, é um trabalho que eu terceirizo. Eu não, apesar de ser fotógrafo, eu não faço a sessão fotográfica. Tenho um grande parceiro fotógrafo que ele faz, mas eu acompanho toda a sessão. É o Ciro Trigo. Tem um estúdio aqui, um profissional com um olhar muito legal, muito educado e que trabalha de uma forma muito alinhada comigo. Então, eu faço toda a produção visual, acompanho a sessão fotográfica e quem faz esse pacote completo fica muito satisfeito. Por quê? No dia a dia, as pessoas vão notar, né, a diferença. Mas quem não tiver há muito tempo vai notar por onde? Pela sua foto do WhatsApp, pela tua rede social, por aquele material, aquela entrevista que você foi dar e tinha uma foto bonita sua ali, né? E aí a sessão fotográfica ajuda nessa hora, porque eu tenho muito cliente que me liga desesperado assim, nossa, vou dar uma matéria, uma entrevista no jornal, para a revista não sei das quantas, me pediram a foto, o que eu faço? Pacote completo já na Gurgel, né? Vai lá. Tá certo, é isso aí. E aí uma cliente, mas não sei, acho que eu não vou precisar, será que eu vou precisar de foto? Aí, conclusão, convenci e fechou. Tem poucos dias que ela me ligou e falou assim, Janaína, você não acredita? Me ligaram da revista tal, uma matéria enorme. Eu falei, tá vendo? A hora que a Forbes te ligar, meu bem, você já tá lá com a sua foto bonita, com fundo elaborado, com a cor certa, a cor da sua logomarca. É isso aí. Tudo pensado, entendeu? A gente entrevistou uma fotógrafa que chama Dani De Lucas. Ela é especializada em fotografia de mulheres e de mulheres de negócios. Que faz uma diferença muito grande também, né? Ela consegue deixar a pessoa à vontade, porque quando você fala de fotografia feminina, muita gente já pensa em sensual, alguma coisa assim, né? Tem seu espaço também, tem o seu valor, eu acho que mexe muito com a autoestima da mulher, eu acho que é válido em alguns casos, ok, beleza, mas para profissional, para usar profissionalmente é muito difícil, assim, você encontrar. E ela se especializou nisso e a agenda dela tá sempre lotada, assim, sempre lotada para fazer essas fotos. Legal. E ela tem uns resultados muito legais, assim. Ela veio, conversou com a gente, falou, ó, muita gente tem resultados muito legais, minha agenda tá enchendo cada vez mais e ela é especializada nisso mesmo. Isso é muito interessante, porque o Ciro Trigo, ele não fazia foto corporativa.
Tinha todo o potencial para fazer estúdio e tal, mas ele fazia mais eventos. E aí, quando começou a surgir essa demanda, que eu comecei a sentir que meus clientes precisavam melhorar aquela foto de WhatsApp, gente. Aquela foto é o nosso novo RG. Você acha mesmo? Aquela foto é muito importante, Edu. Para pensar. Vou mandar minha foto. Tem gente que coloca ali a foto do filhinho, do neném. Exatamente. Aí você fica ali negociando com uma pessoa, jogando duro no fechamento de negociação com o neném. Outro dia, uma cliente queria me contratar para uma consultoria, a foto dela era um chihuahua. Eu conversei com o chihuahua. Conversei com o chihuahua 2 semanas. Falei, bom, nicho novo, né? Vou fazer consultoria pet agora. Aí marcamos de encontrar num café. Chegou lá, ela sabia quem eu era. Porque a minha foto do WhatsApp sou eu, não sou eu vestida pra festa, sou eu dia de trabalho. E ela não tinha a menor ideia, né? Então, quando ela se aproximou, eu falei, não, você? Falei, como assim? Cadê o chihuahua? Cadê o chihuahua esperando aqui? E, enfim, naquele dia eu falei, não sei se você vai me contratar ou não, mas nós vamos mudar essa foto agora. Vamos achar uma foto melhor aí, porque as pessoas querem ver você, essa foto. Vou te contar uma história. Conta. Quando eu resolvi mudar pra cá, né, eu estava num momento, uma virada importante aí da minha vida. E aí eu precisava contratar um advogado, tá? E aí me indicaram 2. Eu estava morando em São Paulo ainda. Era para fazer meu divórcio. Era um negócio importante. Me indicaram 2. Entrei em contato com o primeiro, conversei com ele, gostei muito, achei ele competente. Entrei em contato com o segundo, gostei também. Falei, como é que eu vou desempatar isso? Vou marcar uma reunião. Pronto. Aí pedi para cada um me mandar uns horários na agenda para a gente poder fechar isso. Aí o primeiro mandou, né? Os horários e tal. Chegou aquela foto para mim que eu esperava de um advogado, né? Tá, o bracinho cruzado, terno e gravata azul marinho, bem iluminado, uma maravilha, marquei. Aí chegou o segundo. Ele estava de óculos escuros, sem camisa, com uma cerveja na mão e a praia atrás. Você nem foi pra reunião, né? Ele estava me esperando até hoje. E isso, detalhe, eu ainda não era consultora de imagem, ainda estava trabalhando como coach de imagem e tal. Eu fiz isso inconscientemente. Aí, a foto do WhatsApp decidiu o advogado do meu divórcio. Olha que louco isso. Aí você acha que a sua foto não está importando nada? Você acha que não está negociando com você e com o outro também? E vendo, putz, olha só essa cara de confiança aparecendo para mim aqui o tempo inteiro. É claro que influencia, né? Então, eu acho muito importante zelar por essa parte também. Nem todo mundo precisa fazer, não quer fazer e tal. Mas eu vejo os meus clientes que fazem para eles próprios se verem de uma outra forma. E aí, o Ciro não trabalhava com isso. Sabia fazer, mas ele nunca colocou o nome. Foto corporativa. Falei, Ciro, existe um fundo que eu gosto muito, que é um fundo cinza, meio manchado, parece uma parede de cimento queimado. Nos Estados Unidos, os professores universitários, os profissionais, eles usam muito esse fundo. E eu sempre achei lindo. Eu falei, nós vamos arrumar um fundo diferente, porque todo mundo faz fundo branco, fundo preto, vamos fazer um fundo diferente. Arrumamos o fundo cinza e primeiras fotos corporativas ele fez minha, né? E aí, de teste. A gente fez... Para você, mas fez para testar também. Na verdade, ele já tinha feito outras fotos, ele só não chamava de foto corporativa. E eu gostei do estilo da foto e falei, tá, mas vamos fazer isso aqui virar uma coisa um padrão. E aqui eu não vejo muita gente usando aquele tipo de fundo, né? A iluminação que ele foi construindo, que só aprimora, tá cada vez melhor o Ciro, graças a Deus. E aí eu contratei ele para fazer as fotos de um cliente meu e acompanhei tudinho que eu queria ver. Se ele era pontual, se ele era educado, se ele tratava bem o cliente, se ele fazia algum tipo de piada ou intimidade, porque isso não pode acontecer como um profissional. O fotógrafo, ele tem que saber até onde ele vai. E eu sabia de tudo isso, aprendi tudo isso. Tadinho, ele nem sabia que eu estava fazendo esse pente, escaneando né, o comportamento dele. Ele passou no teste. E de lá para cá a gente só aprimorou esse serviço. Então ele, parceirão, né? Ele sempre tá me indicando, porque ele falou, Jana, tem gente que chega aqui com a roupa toda desgrenhada, fica perguntando, com 500 roupas, fica me perguntando o que usa
E eu não tenho a menor ideia, né? Então eu chuto uma coisa ou outra, mas você vai fazer um crivo muito mais elaborado. E acontece o mesmo, eu indico muito cliente para ele, e os meus clientes ficam muito felizes. Roupa de marca faz diferença? Não, você tá bem vestido, para você estar bem vestido, você não precisa estar vestindo nada luxuoso. Mas o que faz diferença, Ed? A qualidade da roupa. Quando a roupa é de qualidade, ela vai durar mais tempo, né, no seu armário. Quando ela não é de boa qualidade, você lavou 2, 3 vezes, ela já tá com uma cara de velha. Uhum. E o que conta no visual é a aparência, o estado da roupa. Se ela tá bem passada, se tem bolinhas, se tem furinho, né, se tem manchinha. Isso é que dá uma sensação de desleixo. A roupa, quanto mais em bom estado, bem preservada, ela acaba somando na imagem. E, normalmente, bons tecidos, de boa qualidade, às vezes tem um preço um pouco mais puxado. Mas, ao mesmo tempo, duram mais tempo, a usabilidade dela é bem maior. Entendi. Existe uma conta, né, que a gente faz. Cada roupa que você compra, a gente tem aí, em média, num ano, 48 semanas, vamos pensar em 50 semanas, né? Aquela roupa que é bacana, você vai usar ela toda semana. Aquela calça jeans legal. Uhum. Vamos supor que a calça jeans custou R$500, carésima. Mas é aquela calça jeans bonita, a barra bem feita, né? Sem excesso de mancha, que você vai usar toda semana. Você divide ela por 50, no final do ano ela custou R$10. Só que ela vai durar 3, 4 anos, você divide mais, no final ela está valendo centavos. Então, aquela peça de qualidade, que vai durar muito tempo, ela é um bom investimento. E aquela peça que não tem muita qualidade, lavou, ela está com cara de velha, a sua imagem está transmitindo uma imagem mais desleixada, mais relaxada. Né? Você ensina a comprar também? Ensino. O que é de qualidade, o que não é? Ensino. E também... Você não é assediada por marcas, não? Fala, Sou. Me indica aí. Sou. Vira e mexe, aparece alguém. Mas eu sou sempre muito fiel ao que é melhor para o meu cliente, sabe? Uhum. Apesar de hoje ser embaixadora de algumas marcas, como por exemplo, pode falar? Pode, claro, à vontade. Hoje eu sou embaixadora da Brooksfield Donna, que é uma marca de alfaiataria. E feminina. E da George Bischoff, que é de calçados. Mas... tudo depende, o ponto de partida para fazer as compras, depois que eu entrego meu manual, é uma pergunta muito importante. Quanto você pode investir agora? Né? Quanto você quer investir agora? E um levantamento do que está faltando. Então, com uma lista do que está faltando e do quanto a pessoa pode investir, eu sei qual perfil de loja eu posso levar. Senão ela não vai atender aquela lista. Então, mesmo sendo parceira da Brooksfield Donna, às vezes eu levo minhas clientes na Renner, eu levo na Shoulder, eu levo na... Você leva na Renner? Levo na Zara, já levei, já montei um guarda-roupa executivo com 15 peças na Renner. A Zara é uma opção também. E por aí a gente vai mesclando, às vezes pincela uma peça dessas marcas, uma coisa que ela vai usar muito, né? Que precisa durar mais ou passar um impacto melhor. Mas a gente faz essa mescla, porque o ponto de partida tem que ser quanto a pessoa pode investir naquele momento, né? E normalmente tem uma diferença interessante entre homem e mulher. Normalmente os homens, quando chega nessa etapa, porque o homem compra de vez em quando, né? É muito de vez em quando. 2 vezes por ano que você compra? Nem isso, eu acho. Desconta a pandemia, antes da pandemia. Homem, assim, uma vez no ano, 2 no ano, né? Normalmente. A mulher compra de forma mais recorrente. Então, normalmente, o homem, quando decide fazer isso, ele chega com um orçamento muito alto para fazer esse investimento. Janaína, eu tenho 10 mil para investir, tenho 6, 10. Quero trocar o guarda-roupa, não quero olhar para mais nada que eu tenho. Normalmente é assim, né? Eles peneiram bem e não querem mais. Normalmente é assim? Normalmente, o masculino. Já o feminino, não. Olha, eu tenho 2 mil, eu tenho 4, eu tenho 5 no máximo, parcelado. Então, eu trabalho com isso. Tem cliente também que tem 10 mil. Então, dependendo do orçamento que a cliente tem e da lista que a gente mapeou que está faltando no guarda-roupa, é que a gente vai, né? Entendi. Não pode extrapolar o orçamento do cliente, nem ser uma coisa inviável e nem tem que usar luxo porque é luxo. Porque as pessoas têm que ver uma marca pendurada. Você, pelo contrário, acho ridículo aquele negócio de ter marca pendurada para todo canto. Né? Não precisa. Também acho. Né?
Como é que faz para contratar a Janaína Gurgel? Nossa, tem a minha rede social, um canal ótimo de comunicação, né? Instagram? Meu Instagram, janainagurgel.oficial. Eu dialogo muito por esse ambiente. Tem o meu telefone de contato comercial. Tem lá no seu Instagram? Tem lá, mas também depois vocês colocam aí embaixo? Pode colocar. Você está pedindo, a gente coloca. Coloca, sim. Fala aí, Paulo. Fala, pode falar. 27, né? Porque agora eu sou capixaba. Capixaba de coração. Sou do mundo, né? Do Brasília para São Paulo. Isso aí. Então é 27 999 30 90 11. E são os melhores caminhos. São os melhores. Pode falar com você, né, Ed? Aí você passa meu contato. Passo, com certeza. Tá passado já. Janaína, obrigado. Sucesso para você. Obrigada. Mais sucesso ainda. Obrigada. Deixa as pessoas mais confiantes, mais bonitas sempre. Estão precisando. Tanta gente feia que a gente vê aí, ó. Pelo amor de Deus. Mentira. Obrigado pela conversa. Mentira, todo mundo tem sua beleza, né? E trazer isso à tona. Isso é papo de vendedor, hein? Não. Todo mundo tem sua beleza, né? O importante é você se sentir bem com você mesmo. É isso aí. Se eu puder ajudar nesse caminho, né? Conta comigo. Legal. Janaína, valeu. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço.